Olá, galera! Então, vamos iniciar a nossa aula, agradecendo a Deus por mais um dia, pedindo a Deus que Ele nos ilumine, nos guarde, nos proteja, abençoe a nossa vida, nossas palavras, nossas ações, nossos atos, enfim. Tudo que chegar a nós seja abençoado por Deus e tudo que sair de nós também. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, vamos lá. Então, nós estamos corrigindo aqui a página 49. Questão número 3. Em qual alternativa todos os adjetivos exigem a mesma preposição? Bom, aqui vocês estão vendo, né? A resposta é a letra E. Por quê? Quem é alheio a ou é alheio de. Impróprio, impróprio para. E generoso, generoso com. Indeciso, indeciso em alguma coisa, semelhante a. E suspeito de. Leal, com, sensível a, passível de. Oposto a, paralelo a, desejoso de. E diferente. A, diferente em, rico em e sedento em conhecimento. Os nomes resistente, escasso e cioso ligam-se respectivamente aos seus complementos pelas preposições a, de. Resistente a, escasso de, cioso de. 15. Das frases abaixo, apenas uma está de acordo com a norma gramatical no que se refere à regência. Letra A aversão a Obama não tem cor política. Há muitos que querem suceder ao presidente na própria cédula dos democratas. Aqui, relacionamento. O que evitar para não afastar a pessoa que você está interessado? A pessoa por quem você está interessado, né? Aqui, pagar a seus, perdoará aos, implicar muita. Agora a gente vai falar sobre crase, tá? Então, crase, como vocês já sabem, não é o acento. Crase é a junção de dois As, sendo que um A é preposição e o outro A é um artigo, tá? E é muito comum, se nós às vezes deixamos de utilizar a crase, a expressão usada ou a frase montada, né, ela pode causar ambiguidade, que é o que está mostrando aqui, ó. A criança pinta a mão, tá? Então, aqui é o que ela está fazendo, ok? Pegou o pincel e está pintando a mão dela. Agora, o artesão pinta a mão. Ele usa as mãos para pintar algo, ok? Então, tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, tem uma outra. Comprei à vista, tá? Comprar à vista, com crase, é pagar na hora. Agora, comprei à vista, sem crase, é comprar à vista, a visão de alguém, tá? Observando as imagens e lendo as legendas que as acompanham, o que você percebe? Percebe-se que a falta do uso do sinal, né, da crase, ela vai causar ambiguidade. Tem que tomar cuidado. A crase, antes de tudo, é um imperativo de clareza, pois seu uso em muitas situações evita a ambiguidade do texto. Observe. O ministro depôs à comissão.
Da forma como a frase está escrita, fica claro que o ministro prestou depoimento à comissão. Porém, se não houvesse a indicação de crase, o sentido seria outro, o de que o ministro destituiu a comissão. Tirou o crédito, né? Leia esta tira. O pacote do governo é tão grande que tapou o sol. Combateremos a sombra, com crase e sem crase. 18. Primeira, qual é a diferença entre combater a sombra e combater a sombra? Então, em né? Combater a sombra é você ficar embaixo de uma sombra combatendo. Agora, combater a sombra com crase é combater às escondidas, tá? Analise as frases a seguir e explique o sentido delas, considerando a ocorrência ou não da crase. Chegou à tarde sem trazer novidades. Chegou à tarde sem trazer novidades. Chegou à tarde significa que o período do dia chegou, tá? Sem que houvesse novidades. Então, a tarde chegou, para mim e para você. Agora, chegou à tarde, tá? Alguém chegou no período da tarde e não trouxe novidade. Ok? 19. Avalie as duas frases que seguem. 1. Ela cheirava a flor de romã. Ela cheirava a flor de romã. Então, aqui, ela tinha o cheiro de flor de romã, tá? E aqui, tá? Ela pegou a flor da romã e cheirou, ok? Considere o uso da crase. Considerando o uso da crase, é correto afirmar. As duas frases, né? Então, ó, as duas frases estão escritas adequadamente, dependendo do contexto. As duas frases são ambíguas em qualquer contexto. A primeira frase significa que alguém exala o perfume da flor da romã. A segunda frase significa que alguém tem o perfume da flor de romã. O a da segunda frase deveria conter o acento indicativo de crase. Não. Depende do contexto, né? Mas o que vem a ser a crase? Essa palavra vem do grego, crasis, que significa fusão, junção, tá? Portanto, quando acontece a junção de duas vogais idênticas, a mais a ou as, graficamente esse processo é marcado pelo uso do acento grave. Então, uma preposição e um artigo. Assim, além de evitar ambiguidades, o sinal grave pode sinalizar apenas uma fusão, indicando que o a que recebe esse acento vale por 2. A é igual a mais a. É o que acontece no texto do cartaz a seguir. Diga não às drogas. Quem diz alguma coisa a alguém, tá? Então, um a preposição mais um a da palavra feminina drogas. Juntou as duas, ó, preposição a mais as do artigo definido. Então, aqui, olha, ocorre crase sempre que houver a fusão da preposição a com artigo definido, com pronome demonstrativo. Então, ó, artigo definido. Os meninos disseram à professora que tinha estudado bastante. Preposição a mais artigo. Com pronome demonstrativo. Comprei uma blusa igual à que você tem. Igual àquela, tá? O a inicial do pronome demonstrativo, aquele e variações. Aquele, aquela, tá? Refiro-me não a este, mas àquele documento. A,
Preposição, quem se refere a alguma coisa, mais o a de aquele. O pronome demonstrativo a ou as é sucedido das palavras que ou de e pode ser substituído por aquela ou aquelas. Fica a dica. O pronome relativo a qual ou as quais. Esta é a casa a qual me referi. Quem se refere a alguma coisa. No caso, casa. Então, a mais a de a qual, sinal grave em cima do a. Pronome relativo que não admite o uso do artigo definido feminino a. Portanto, não ocorre crase diante desse pronome. Não ocorre crase diante do pronome relativo que. Ali fica o restaurante a que me referi ontem. Então, aqui, esse que está se referindo ao restaurante, pronome relativo. Porém, haverá crase se o pronome relativo que vier precedido do pronome demonstrativo a ou as. Esta argumentação é análoga à que desenvolvi na palestra. Preposição exigida pelo adjetivo análoga. Quem é análogo, análoga, é análoga a alguma coisa. 20. A exploração do trabalho infantil. O promotor fez alusão a um crime passível, condenação. A qual de condenação. Reescreva as frases substituindo o termo destacado pela palavra entre parênteses. Faça as devidas adequações. Letra A. Quero agradecer a estas pessoas. Aquelas. Quero agradecer àquelas pessoas. Com crase, tá? Deixa eu acender a luz, está muito escuro aqui. Então, aquelas têm crase. Entreguei o presente ao avô. Agora, nós vamos colocar avó. Entreguei o presente à avó. Esse A tem crase. Letra C. Era muito tarde quando cheguei ao colégio. Escola. Era muito tarde quando cheguei à escola. D. Chegaremos ao meio-dia. Chegaremos à noite. Esse A tem crase. E. Responda a questão a lápis. Responda a questão a caneta. Então, tem a questão aqui e a aqui também tem crase. Letra F. Esta é a senhora a quem deram o emprego. Esta é a senhora a qual deram o emprego. Nós já estamos aqui com 13 minutos. Vamos lá rapidinho. Então, aqui a resposta certa é essa. Daí nós vamos parar aqui, então, tá? Um beijo no coração. Tchau, tchau.